tarde, gente boa. Globo Esporte na área, começando com um clássico entre Flamengo e Vasco no Brasileirão. O Flamengo chegou a abrir 2-0, parecia que o jogo tinha acabado, né? Mas levou o empate no último lance. Não faltou emoção no Maracanã. Bora ver então em detalhes como foi esse jogaço. Esse encontro é sempre pesado, envolve muita expectativa. Milhões de pessoas mobilizadas pelo amor a dois clubes. Clássico é clássico, né? A gente espera um jogo duro, um jogo difícil, uma grande rivalidade, mas o Vasco hoje ele vai sobressair. No Flamengo e Vasco de ontem, 4 gols. Um empate com histórias curiosas dos dois lados e sensações distintas depois do apito final. Vamos começar pelo protagonista rubro-negro. Pedro, aos 7 minutos, foi mais habilidoso do que os zagueiros vascaínos e abriu o placar. Vamos, Flamengo! Pedro vai na rede, é gol do Mengão! O camisa 9 do Flamengo era um dos que estavam sendo observados de perto por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O italiano viu o repertório do atacante 15 dias antes da convocação para a Copa. Para além do gol, Pedro participou de alguns ataques perigosos do Fla. Deu passe para Luiz Araújo, por exemplo. Rolou pro Pedro, dominou, enfiou pro Luiz Araújo, saiu na cara do goleiro, pé direito! Um atleta que já esteve no radar da seleção é Léo Jardim. Ontem o goleiro completou 200 jogos com a camisa do Vasco. Ele parou o Gonzalo Plata neste lance. Espalma, Léo Jardim! Já um atleta que está praticamente garantido no Mundial, mas pelo Uruguai, é Varela. Ele tirou a bola da cabeça de Brenner. Na sequência, Piton errou feio. O Vasco ainda teve oportunidades na primeira etapa com Rojas e David, que fez um gol, mas estava impedido. Impedimento marcado. Não vale o gol do David. No início do segundo tempo, quando o Vasco estava mais com a bola e buscava o empate, Pedro apareceu de novo. Recebeu na esquerda e caiu. O VAR recomendou a revisão do lance e o Wilton Pereira Sampaio viu o pisão de PH no atacante do Flamengo. Jorginho converteu o 11º pênalti dele pelo clube, 100% de aproveitamento. E Pedro acompanhou a cobrança. Tudo caminhava para essa história ser sobre mais uma vitória rubro-negra no Clássico, por um placar até maior, se não fosse Léo Jardim, 2 vezes. Mas o time do Vasco de Renato Gaúcho já demonstrou um poder de recuperação impressionante algumas vezes nesta temporada. Foi se aproximando do gol. Robert Renan de cabeça diminuiu. Subiu mais alto do que a zaga do Flamengo, cabeceou firme para vencer o Rossi. Bola no fundo do gol. Renascem as esperanças vascaínas no Maracanã. Renato Gaúcho mexeu no segundo tempo e apostou num herói improvável para o empate contra o Flamengo. Alguém que tem histórico com o clube. Hugo Moura fez as categorias de base no Flamengo e defendia a equipe até 5 anos atrás. Ele entrou um pouquinho antes do gol do Robert Renan. No último lance do jogo, Hugo mergulhou depois do ótimo cruzamento de Carlos Cuesta. Hugo Moura praticamente no último lance do jogo no Maracanã. O Vasco é pra quem acredita. Na comemoração, beijou o escudo do Vasco, onde está desde 2024. É o primeiro gol dele sobre o ex-clube. Uma emoção muito grande. Eu tenho muito respeito ao Flamengo. Minha base eu fiz aqui, mas agora eu estou vestindo a camisa do Vasco, então tem que dedicar tudo, o meu sangue, a minha vida por esse clube. O 2-2 pro Vasco pareceu uma vitória. E pro Flamengo, um desperdício. Era a chance de diminuir a diferença pro líder Palmeiras. Eu sou o grande responsável porque não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 60 minutos. A gente quebrou. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. Depois de Eles não aproveitaram. Do que você está falando, Vini? Calma, eu já explico, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande. Antes de mais nada, uma ótima semana para todos vocês. Primeiro vídeo que eu estou gravando nessa semana, segunda-feira pela manhã, que seja uma semana maravilhosa para todos vocês, tá? Vamos lá, galera.
Eu tô vendo aí a repercussão do empate do Flamengo com o Vasco e parece que para muitos torcedores o Flamengo não vence a 9 jogos. Mas vamos recordar, o Flamengo vem de 7 vitórias seguidas e 2 empates. Um empate esse contra o Estudiantes, que o Flamengo jogou bem, atuando na Argentina, mesmo poupando alguns titulares, e um empate, aí sim, com gosto de derrota com o Vasco da Gama, repito, pela forma que foi. Se analisar os 90 minutos, o empate foi justo, tá, galera? Porque o Vasco da Gama, dentro do seu plano de jogo, foi melhor que o Flamengo no segundo tempo inteiro, na minha concepção. Inteiro não, mas boa parte do segundo tempo. E no primeiro tempo o Flamengo até foi melhor, só que o Vasco, repito, no seu plano de jogo, eu acho que desempenhou melhor do que o próprio Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo fez 1-0, 2-0, e eu acho que a vitória começou a escapar quando o Jorginho deixou o campo, quando o Jorginho foi substituído. Gente, assistir o Jorginho jogar futebol em loco é gostoso demais, ele joga muita bola. E ontem ele comandou o meio-campo do Flamengo. Comandou, jogou muita bola. E quando ele sai, os jogadores que entram não conseguem desempenhar da mesma maneira no meio de campo. O Saúl entrou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo. O De La Cruz entrou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo. O Bruno Henrique não entrou bem, não vou dizer que ele entrou mal, mas também não entrou bem. O Alacian foi totalmente displicente no lance do segundo gol do Vasco da Gama, quando ele deu um piquezinho para poder marcar. E aquele pique ele foi famoso só para dizer que deu uma corridinha e a bola foi cruzada e o Hugo Moura soube aproveitar. Então eu acho que ali a vitória começou a escapar. Só que o grande aprendizado que o Leonardo Jardim precisa tirar desse jogo é o seguinte: não dá para fazer 1 ou até mesmo 2-0 e recuar tanto como o time recua. É uma estratégia do Leonardo Jardim desde os tempos de Cruzeiro. Quem acompanhava o Jardim no Cruzeiro era exatamente isso. O Cruzeiro abria 1-0 até 2-0, ainda mais quando era no primeiro tempo, e no segundo tempo as linhas totalmente baixas para, entre aspas, jogar no contra-ataque e aproveitar uma brecha do adversário. Com o Leonardo Jardim no Flamengo foi a mesma coisa. Engraçado, faltou ao Leonardo Jardim ontem contra o Vasco da Gama exatamente aquilo que ele não quer ter nos tempos de Felipe Luiz, quando o Flamengo tinha, que é a posse de bola estéril, segundo ele, né? O Flamengo era para ter ficado com a posse de bola, era para ter comandado o jogo, mas não, quis dar a bola para o Vasco da Gama, deu espaço para o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama soube aproveitar. O grande lance é, o Flamengo sempre flertou com esse perigo. Uma hora esse flerte ia se tornar namoro, e contra o Vasco da Gama se tornou um namoro terrível para o Flamengo, obviamente. Não foi um namoro gostoso, porque tomou 2 gols em 10, 11 minutos. Não dá para ser assim. E o Leonardo Jardim precisa tirar aprendizado disso. Pelo menos ontem, na entrevista coletiva, quem não acompanhou, eu vou trazer aqui uma declaração dele, ele, pelo menos, assumiu esse erro dele, porque ele falou o seguinte sobre o empate: nós tivemos 70 a 75 minutos aceitáveis, depois entregamos o jogo ao adversário, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar nos corredores e eles cruzaram com facilidade, isso nos prejudicou muito. O Flamengo tem que jogar e deixamos de jogar, falei isso para os jogadores. Todo mundo é responsável, mas eu sou o grande responsável, porque não consegui colocar no time jogadores que mantivessem o nível de exibição. Guardar resultado é uma coisa muito importante. Pois é, o Flamengo fez 2-0 e não soube guardar o resultado, como ele disse aqui. E ele assumiu o erro, pelo menos isso. Eu gostei disso do Leonardo Jardim. Só que ele precisa aprender com esse erro. Não dá para repetir isso mais. A torcida do Flamengo, no Maracanã, não aceita isso. E nas redes sociais é exatamente essa crítica que a torcida está fazendo ao Leonardo Jardim. Porque não dá para ele recuar tanto o time. Foi assim contra o Atlético Mineiro, a sorte que na ocasião o Rossi desviou a bola, bateu na trave, quando o Flamengo abriu 1-0, aí depois o Flamengo conseguiu chegar a 2-0. Foi assim agora contra o Vasco conseguiu empate. Então, que sirva de aprendizado e de lição para o Leonardo Jardim. Não dá para fazer esse tipo de estratégia a mais, ou pelo menos fazer menos, né? Porque a forma como o Flamengo fez ontem contra o Vasco foi feio. Inclusive, o Jardim errou porque ele morreu com uma substituição no jogo. Ele poderia ter colocado Danilo. Por quê? O Vasco da Gama estava jogando bola na área do Flamengo toda hora.
Tanto é que os 2 gols que o Flamengo sofreu foram de bola aérea. Inclusive, isso precisa ser dito, Léo Ortiz fez uma partida horrível ontem. Horrível em todos os sentidos, dando espaço pro adversário. Bola aérea dele foi terrível ontem. Nossa, foi uma partida pro Léo Ortiz esquecer com a camisa do Flamengo. Foi muito mal. Quem fez uma boa partida foi o Pedro. Inclusive, ele marcou um belo gol. Quem estava lá para assistir no Maracanã em loco, Carlo Ancelotti. Isso é informação. O Pedro tem chance sim de ir para a Copa do Mundo. Ele não está descartado. O que eu posso dizer para vocês é: o Pedro furou a fila de muita gente para a posição de centroavante. Ninguém me falou isso, mas pelo entendimento que eu tive nessa apuração se o Igor Thiago, que hoje é o centroavante escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti, se machucar, o Pedro é o reserva imediato, digamos assim. Se antes o Pedro não tinha nenhuma chance de ir para a Copa do Mundo, agora ele tem chance de ir para a Copa do Mundo. E para quem não sabe, a seleção, qualquer seleção na Copa do Mundo pode fazer mudança na lista por lesão até 24 horas antes da estreia na competição. O Brasil estreia no dia 13 de junho. Então, até dia 12 de junho, a seleção brasileira pode fazer alterações. E a gente já viu de tudo acontecer. Fala, nação rubro-negra, aqui é do canal Fla do Povo, e hoje eu trago uma notícia quente que está agitando os bastidores do Flamengo. Uma informação que já está dando o que falar entre os torcedores e promete movimentar muito o time para a sequência da temporada. O clube está em negociação avançada com o atacante Igor Thiago, e segundo informações do jornalista Mauro Mendes, já está tudo acertado entre as partes, restando apenas detalhes para que o anúncio oficial seja feito. A expectativa é que o jogador seja apresentado já no mês de junho, chegando como um reforço importante para o setor ofensivo do Mengão. Um jogador que tem força física, presença diária e pode agregar muito ao elenco comandado pela comissão técnica. A diretoria do Flamengo segue trabalhando forte no mercado e mostra que não está para brincadeira. Quer montar um time cada vez mais competitivo para brigar por todos os títulos possíveis. E a possível chegada de Igor Thiago reforça exatamente essa ideia de elenco forte e qualificado. Agora fica a expectativa da torcida para ver como ele pode se encaixar no time, se vai chegar como titular ou disputar posição, e claro, como será o desempenho dele vestindo um manto sagrado. Então já comenta aqui embaixo o que você acha dessa possível contratação. Você aprova o nome de Igor Thiago no Flamengo? Acha que ele pode dar certo no Mengão? Ou esperava outro jogador? Deixa a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outros rubro-negros para ninguém ficar de fora dessa novidade. Se inscreve no canal Fla do Povo para acompanhar tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão. Ativa o sininho para não perder nenhuma notícia e fica ligado, porque a qualquer momento podem surgir novas atualizações sobre essa negociação. Valeu, nação, saudações rubro-negras. E olha, nação, essa possível chegada do Igor Thiago também mostra uma mudança interessante na estratégia do Flamengo, que vem buscando jogadores com mais intensidade, força e capacidade de decisão dentro da área, algo que pode ser fundamental, principalmente em jogos mais fechados, onde o time precisa de presença física e poder de finalização. Além disso, a torcida já começa a criar expectativa para ver como ele pode atuar ao lado de outros nomes do elenco, podendo formar um ataque ainda mais perigoso e competitivo. E claro, tudo isso aumenta ainda mais a pressão por resultados. Então continua ligado, porque qualquer novidade a gente volta com atualização. Tamo junto, nação, é o Mengão sempre.